Amados irmãos, pensando um pouquinho, quando Jesus foi crucificado, além do Gólgota, lugar da caveira, porque ali no alto, ao lado, existia uma pedra e, na verdade, ela tinha um rosto parecendo uma caveira. Então era chamado lugar da caveira. Então, amados irmãos, ali ele pediu água porque tinha sede. Então lhe deram o vinagre, mas ele não quis beber. Então, quando nesse momento de angústia, esse momento de dor, eles olhavam para ele, sorria, zombava dele. E também lançaram sorte sobre as vestes dele. Tiraram as vestes dele e lançaram sorte sobre quem ia ficar com elas. E a palavra de Deus diz que todos que passavam ali falava: esse que derruba o templo com 3 dias e torna se erguer? É esse que salvou tanta gente e não pode salvar-se a si mesmo? A palavra de Deus diz que com ele foi crucificado também 2 ladrões. E esses 2 ladrões que estavam com ele, um à sua esquerda e o outro à sua direita. Mas pensando um pouco, porque ali eles criticando dele, um homem justo, santo, que não cometeu nenhum pecado, nem falou uma palavra de blasfêmia, não falou uma palavra que maltratasse alguém. Todas as palavras de Jesus foi justa e eficaz. As palavras que ele falou foi palavras maravilhosas. Voltando um pouquinho, nós podemos lembrar que ele estava em certo lugar escrevendo na areia, e ali chegaram a prostituta correndo na frente de uma multidão, aonde que quando eles perguntaram a ele, na lei de Moisés, quando apanhamos uma prostituta em perfeito ato de prostituição, ou melhor, cometendo esse tipo de pecado, esse tipo de coisa, ela tem que ser apedrejada. Mas eu quero dizer para você, amados irmãos, Jesus, a palavra de Deus diz que ele estava escrevendo na areia com o dedo, e ali, naquele momento, ele levantou e olhou para eles e disse: aquele que não tiver pecado, atire nela a primeira pedra.
Então, olhando um para o outro, desde o mais novo até o mais velho, foram embora e deixaram aquela mulher. Jesus levantou e olhou, mas ninguém te condenou? Ela falou, Senhor, ninguém me condenou. Então ele disse, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso é sinal, amados irmãos, que a partir do momento que nós convertemos dos nossos pecados, é momento de nós tornar nova criatura, tornar pessoas conhecedores de Cristo, conhecedores das maravilhas que Cristo fez, conhecedores do poder de Deus, e assim nós conhecemos o Cristo verdadeiro, porque Ele mostra para cada um de nós o seu poder, Ele mostra para cada um de nós a sua unção, a sua graça. Ele mostra para cada um de nós, e nós podemos entender. Nós não podemos ver com nossos olhos carnais, mas nós podemos sentir a misericórdia de Deus para conosco. Essas e outras palavras que Jesus disse, as parábolas que Jesus contou, tudo isso é para a grande edificação do ser humano na face da terra. Então, coisas maravilhosas o Senhor explicou naqueles dias, glória a Deus. Então, amados irmãos, eu quero dizer, essas pessoas que estavam criticando ele, blasfemando dele, ele ainda disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz, aleluia, oh glórias, aleluia. Então, amados irmãos, aleluia, qual o homem que morreu há 2000 anos passado e mandou que os seus discípulos espalhassem o evangelho das boas novas, o evangelho de salvação a toda criatura na face da terra, até chegar a nós que moramos longe aqui do Oriente Médio. Então, e muito mais longe tem chegado a sua palavra. Eu quero dizer, a tua palavra já chegou até os confins da terra. Quem não ouve e quem não ouviu porque não quis. Eu quero dizer para os amados irmãos que Jesus, Ele morreu na cruz unicamente porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito para morrer por cada um de nós. E eu quero dizer para você, amados irmãos, que olhai para você mesmo, olhai para dentro de você nesse exato momento. Olhe, pense bem no que você pensa, no que você faz, no que você vive, no que você pratica na face da terra, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que era, e aquele que é, e será eternamente. Porque o terceiro dia, aquele que morreu na cruz, ele levantou da sepultura e subiu para o céu. E ainda não subiu para o céu diretamente, mas estava nos céus e na terra.
Porque muitas e muitas vezes, até os 40 dias, se não me falha a memória, ele ainda esteve com seus discípulos, apareceu para seus discípulos, falou várias vezes. Então, amados irmãos, eu quero dizer para você, alertando os seus discípulos, mandando pregar o evangelho. E disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beber não fará dano algum. Pisarão na serpente, expulsarão expulsarão o demônio, né? E também colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então Jesus disse essas coisas lá em Marcos 16, verso 15. Então eu quero dizer para você, amados irmãos, Jesus, eu continuo operando no nosso meio. Eu continuo operando no meio da tua igreja. Eu continuo fazendo maravilha. Eu continuo salvando drogado. Eu continuo salvando pessoas que estão nas cadeias. Eu continuo salvando essas almas que tem muitas vezes crivada de bala. Ele tem um propósito de salvar. Basta eles dar lugar para esse Jesus. Porque quantas almas tem testemunhado que tem seu corpo todo furado de bala, mas hoje é pastor, está pregando a palavra de Deus. Esse evangelho, ele vai percorrer, tem percorrido por toda a face da terra, porque a palavra de Deus, ela não para, ela não cala. A palavra de Deus, ela continua, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Como que se salva, amados irmãos? Como que pode salvar o homem? O que pode salvar o homem? Somente esse Jesus. O sangue desse Jesus que morreu na cruz do Calvário. Somente o sangue desse Jesus pode salvar. Porque ele disse: sem mim nada pode fazer. E eu quero dizer para você mais uma vez, esse Jesus, ele sofreu tanta humilhação. Chegou um momento que eles iam prender ele, ele estava no Monte das Oliveiras, ou melhor, no Monte da Getsêmani, né? Ali aonde ele afastou do seu discípulo e orava, e suava sangue, por causa do meu pecado, por causa dos seus pecados. O único ser que seu nome é espalhado na face da terra, por todo canto. Quantos homens famosos morrem, mas com pouco tempo ninguém se lembra dele mais. E esse Jesus, a qual nasceu numa manjedoura, muitos acreditariam que seria um homem rico, um homem rei. Eles colocaram sobre a cabeça dele: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Os fariseus logicamente não gostaram, porque nem os judeus, porque não criam no Senhor Jesus. Mas esse evangelho chegou até a mim, até você,
Esse evangelho tem chegado por muitos lugares na face da terra, para que você lembre que você é um homem pecador. Lembre que você é um homem que precisa de Jesus. Lembre que sem Jesus nada você pode fazer. Você pode ter milhões e milhões, pode ter bilhões e bilhões, que nada pode salvar você do fogo do inferno, do lago de fogo. Ninguém mais pode salvar o ser humano sem que seja esse Jesus, que foi para o Pai, enviou o Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas o Pai enviará outro Consolador para ficar convosco. E esse Espírito Santo que desceu, ele nos exorta, nos alerta, nos fala conosco, para que nós possamos arrepender dos nossos pecados e transformar uma nova criatura. Porque nós precisamos ser salvos. Como nós podemos ser salvos? Somente aceitando Jesus como nosso Salvador, arrependendo dos nossos pecados e permanecendo na palavra de Jesus. Porque nós permanecendo na sua palavra, ele permanece em nós. Então, eu não vou prolongar muito esse vídeo, mas tem muita coisa desse Jesus que eu queria falar com você. Tem muita coisa que você precisa saber. Que Jesus te ama. Seja você de qualquer tipo de religião, que aqui eu não prego religião, eu não falo de religião. Eu falo de um Senhor a qual morreu na cruz por mim. Me tirou do vale da sombra da morte. Me tirou meu filho das drogas. E também tem salvado várias pessoas que têm sido maltratidas nesse mundo, escravo de Satanás. E Jesus jamais permitirá que você seja escravo. Jesus quer que você seja livre, mas livre com Jesus, louvando, engrandecendo o nome daquele que te deu a vida. Somente Jesus pode fazer milagre. Somente Jesus pode operar milagre e preparar a cada um de nós para levar para o céu. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre do mal. É isso que eu te digo em nome de Jesus. Que a paz desse Jesus esteja entrando na sua casa nesse exato momento. Que a glória desse Jesus esteja entrando na tua casa. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus, você vai poder sentir também um pouquinho dessa glória que eu sinto agora. Que Deus te abençoe.